Vamos agora ver o tópico da torção em peças de secção não circular. Até o momento, as peças que vimos, todas elas tinham uma secção circular, como a representada na figura. Ficou demonstrado que em peças com secção circular reta, a distribuição das tensões dá-se de forma linear, repare-se, desde o centro, dá-se de forma linear do centro da secção até à sua periferia. Não interessa qual será o ponto, desde que vá de forma linear, elas serão sempre de forma linear, desde zero até atingir o tau máximo. Isto ocorre porquê? Porque, considerando duas, então aqui por exemplo, uma fatia do nosso veio, uma fatia circular do veio, esta fatia de antes da deformação e após a deformação conserva a sua forma. Portanto, ela vai manter-se plana. Portanto, isto mantém-se no plano, imagina que isto era o plano alfa. Portanto, ela vai manter-se no plano alfa do princípio ao fim da deformação. E depois, todas as retas que existissem na nossa secção, após a deformação, e vamos supor então que deformou e passou então este ponto P para aqui, após a deformação, todas as retas conservam-se retas. Portanto, não há distorção em relação às retas. As secções, então, permanecem indeformadas. Do princípio ao fim da deformação devido ao momento torsor. Foram estas duas premissas de que as secções, então, permanecem indeformadas, o que é uma fatia de cilindro no início da deformação, mantém-se uma fatia de cilindro no fim da deformação, e que as secções transversais retas, portanto, essas fatias de cilindro, os planos dessas fatias de cilindro, que eram retas, planas no início da deformação, permanecem retas após a deformação. Portanto, foram estas duas hipóteses que nos permitiram, então, até ao momento, estabelecer as equações que nos permitem relacionar, por exemplo, o momento torsor com a tensão de corte. E que também nos permitem chegar à conclusão que a tensão depende de R e é obtida através da expressão momento torsor R sobre o momento de inércia polar. Portanto, vai crescendo, sendo tal quando R igual a 0 igual a 0, e tal quando R igual ao R maiúsculo, portanto o raio do nosso veio, igual ao tau max. Tau máximo, que é esta expressão. Foram estas duas premissas que nos permitiram obter até o momento estas duas equações. E o que é que acontecerá caso se considere uma secção retangular em vez de uma secção circular? Será que as tensões irão manter-se também de forma linear? Será que as secções irão manter-se indeformadas ou as secções transversais retas planas irão permanecer retas planas? A resposta é não. E vamos já ver então porquê. Considere-se então o nosso veio, mas agora secção retangular. Bem, após a aplicação do momento, o veio vai torcer. E eu já preparei aqui do lado direito o veio para poder então desenhar como é que ele vai então fletir, como é que ele vai então torcer segundo a ação do momento torsor. Repare-se que a linha que vai daqui a aqui, portanto esta linha vertical, vou fazê-la então e ela vai passar para este ponto. Portanto, este ponto irá passar para aqui. E ela torce desta forma. Por seu turno, vou torcer de tal forma a peça, com 90 graus, que este ponto vai passar para aqui. Portanto, o ponto A irá passar para a posição do ponto B. E então, este será o nosso A'. E o B irá passar para a posição do ponto C. Portanto, este ponto irá passar para isto, para esta posição, e, portanto, esta linha, a linha vertical, irá então torcer desta maneira. E estaremos então com o ponto B'. O ponto C, por seu turno, irá passar para esta posição. Portanto, estaremos aqui com o ponto C'.
Bem, vou agora continuar a fazer a torção do material e, portanto, o nosso ponto D, que é este, irá passar para esta posição, para o ponto D'. E note-se que por trás, então, o ponto C iria fazer isto e o ponto D, que está aqui embaixo a sua base, iria fazer esta torção. Repare-se como está a ficar torcida a peça. Então, iremos continuar a ver este movimento e este. Linhas, se nós traçássemos as linhas verticais, assim, umas linhas verticais da ação, para conseguir perceber como é que a peça está a deformar, note-se o que é que iria acontecer. Elas iriam transformar-se nestas linhas todas distorcidas. Por conseguinte, as horizontais, repare-se que as horizontais também iriam deformar para poder acompanhar estas linhas. Portanto, a deformada ficaria algo deste género. E em baixo, o fenómeno contrário. Por conseguinte, estas linhas também iriam ficar em onda. Pelo desenho se compreende, então, que a nossa peça não mais tem as secções transversais retas. Elas agora estão a ficar todas onduladas. Portanto, o que era inicialmente reto, estas linhas horizontais, de repente ficaram onduladas. Como se pode ver na figura. Também cá em cima, esta ondulação permitiu então, repare-se, uma superfície não plana. E esta superfície não plana que aqui está, é que então, chegando cá para baixo um pouco mais o boneco, e selecionássemos uma pequena fatia do material, esta seria a sua configuração original. Portanto, uma fatia plana, e após a deformação, ia ficar algo deste género. Com ondulação. E, por conseguinte, e obviamente torcido, não é? Por conseguinte, estas secções transversais deixam de ser planas. E as retas, porque inicialmente, repare-se, teríamos aqui retas, deixam de ser rectas. E isto é fundamentalmente diferente, então, do que se passa com a secção circular. Repare-se que na secção circular as secções planas são indeformadas, portanto, discos mantêm-se discos, e as secções transversais retas planas mantêm-se planas, o que quer dizer que as retas se mantêm retas no final da deformação. Mas qual é que é a grande consequência, então, desta mudança na forma como olhamos para a secção transversal? Bem, antes de mais, vamos só recordar, então, o conceito que já foi anteriormente abordado, que é, num disco, portanto, no disco da secção transversal circular, o que acontece é que as tensões se distribuem de forma linear até chegar à periferia do nosso disco. Portanto, aqui temos o tal máximo. Olhando apenas para este cubinho que aqui está,
E recuperando o cubo, colocando aqui de lado, verifico que, e chamando então a esta direção a direção y, a esta direção a direção x e esta a z, neste caso, portanto, verificamos que no cubo, então, na face superior, esta face superior do cubo corresponde a esta face. Verificamos então que nesta face superior irá aparecer um tal, sendo então este o nosso tal z, y, que por sua vez é igual ao tal máximo. Nesta direção irá ocorrer então, portanto, na direção segundo z, repare-se, nesta face, irá ocorrer o tal z, y, também ele, neste caso seria o yz, peço perdão, yz, também ele, igual ao tal máximo, pois estes são iguais. E nas outras faces? Bem, na face de trás irão aparecer os mesmos cortes. Irei representar de forma ligeira. Portanto, nestas faces irão aparecer os mesmos cortes. Mas em todas as outras faces, como por exemplo nesta face aqui, o tal é zero, não há corte associado. Quer dizer que qualquer face que esteja à superfície do cilindro tem uma tensão de corte nula. E se não tiver forças axiais, também não tem tensão normal. Portanto, existe a tensão de corte nula na face do veio. Portanto, na face do veio, em todos estes pontos, a tensão de corte é nula. Todos os pontos da superfície do veio. E aí vem a primeira implicação de considerarmos então uma secção transversal reta, com um retângulo, por exemplo, ou um quadrado. Note-se que, quando agora fazemos o desenho, de facto, y, x, z, de facto, nestes pontos aqui, continuamos a trabalhar com uma tensão de corte máxima, que ainda vamos determinar quanto é que é, só que agora esta variação já não mais é linear, mas é uma variação não linear. E esta variação não linear, sempre que se direciona para um canto, dá o valor de zero aqui. Portanto, esta variação que aqui está será uma variação, vou agora pôr em linha, desde o centro O até o raio R, sendo isto o nosso eixo chamado R. Irá ser uma variação deste género. E quando chega a R, portanto este será o corte naquela direção, é novamente um nulo. Portanto, aqui temos corte nulo e não corte máximo. Porquê? Vamos isolar, porque em qualquer canto se dá, poderia ter sido no de cima, vamos isolar este cubo infinitesimal, que poderia muito bem estar neste local, aqui, poderia ser o mesmo daqui. Vamos isolar este cubo infinitesimal e vamos ver o que ocorre. Note-se que, para este cubo infinitesimal, segundo a direção y, segundo a direção x e segundo a direção z. Vou pôr apenas aqui a indicação das direções. Note-se que, como isto é uma face exterior, já daqui vinha que a tensão de corte nula na face do veio. Aqui a tensão de corte é zero. E também nesta face, também uma face exterior, a tensão de corte é zero. Portanto, em ambos os casos, quer seja a face verde, quer seja a face vermelha, a tensão de corte é zero. O que quer dizer, então, que aqui na parte superior, uma vez que pelo cubo infinitesimal, se este fosse tal y, z, daqui iríamos obter o mesmo, quer dizer, então, uma vez que este é o yz, quer dizer, então, que o tal zy também é igual a zero. E quer dizer que o nosso tal x,
ou Zx, também é igual a zero, pois é este, o xz. Note-se que este seria o nosso xz e este seria o nosso tal zx. Portanto, se estes são nulos, este é nulo. E se este é nulo, este também é nulo. Quer dizer que neste cantinho, nesta face pintada a azul, aqui está a azul, nesta face, as tensões de corte também são nulas. Muito por culpa do que se passa na face do nosso problema. E daí estarmos a afirmar que aqui a tensão de corte também é nulo, tal e qual como neste canto e neste canto. O que quer dizer que a tensão de corte parte do valor zero no centro do veio, aumenta o seu valor ligeiramente, até este nível, por exemplo, e depois decresce novamente ao momento que chega a este comprimento total, que aqui estou a chamar raio total, portanto estou a chamar desde este ponto a este, estou a chamar R. Esta é a grande diferença em relação às secções circulares. É que nas secções transversais retangulares ou quadradas, o que se dá é uma distribuição geral deste género. Tenho nas linhas coincidentes com as perpendiculares às faces, portanto, x, y e z, tenho nestas linhas o valor da tensão máxima possível. E, portanto, uma distribuição não linear. Também aqui tenho o tal máximo, isto considerando, claro, o momento torsor nesta direção. E, mais uma vez, uma distribuição não linear. Também aqui tem uma distribuição não linear. E também aqui tem uma distribuição não linear. E a distribuição na direção dos cantos, sempre para este canto, é uma distribuição não linear, mas que acaba em zero. Aqui será mais perceptível. E acaba em zero. E o conseguinte nesta linha é semelhante e nesta linha também é semelhante. Acaba em zero. E acaba em zero. Portanto, como se vê, já não é uma distribuição tão regular e tão compreensível como é a distribuição que se dá em veios circulares. Esta distribuição, portanto, a distribuição das tensões em peça-secção não circular, vou colocar aqui a nota, pode ser encontrada no livro Timoshenko, no livro Teoria da Elasticidade. Portanto, mais pormenores em relação a esta distribuição das tensões e ainda à forma como se comportam veios de secção não circular, podemos encontrar então neste livro que está disponível então na literatura. É então possível obter os valores das tensões de corte máxima e do ângulo de torção, tanto do tau max e do phi max, de peças de secção transversal não circular. Estas deduções estão, portanto, descritas com rigor no livro então da Teoria da Elasticidade de Timoshenko. Considere-se então o veio de secção retangular representado sujeito a um momento torsor na secção A e a um momento torsor na outra secção, na secção B. É possível imaginar que a torção desta peça será algo deste género. Note-se então que o ângulo de torção entre a secção A e a secção B é a soma do ângulo de torção que tem efetivamente a secção A em relação ao eixo do x e, portanto, o φ', e o ângulo que tem então a secção B em relação ao mesmo eixo do x, por exemplo, o φ duas linhas. É então possível estabelecer, portanto, o livro permite estabelecer estas duas equações. Tensão de corte máxima numa secção retangular em torção será igual ao momento torsor sobre um parâmetro C1, que já vou introduzir, vezes A vezes B ao quadrado. E o ângulo de torção entre a secção A e a secção B é dado pelo momento torsor vezes o comprimento então do nosso veio
vezes um parâmetro C2 vezes A, B ao cubo vezes o modo de torção. Sendo que A e B é então, sendo esta o nosso veio de secção reta, sendo então A este comprimento e B esta altura. É, portanto, então, as medidas da secção Timoshenko apresenta no seu livro, então, diversos parâmetros C1 e C2 conforme o valor, a relação entre A e B. Portanto, os coeficientes C1 e C2 dependem da relação entre A e B. Repare-se, por exemplo, caso estejamos numa secção quadrada, em que A e B sejam iguais, a relação é 1. Então, o valor de C1 será então igual, neste caso, o valor de C1 será igual a 0,208 e o valor de C2 será igual a 0,1406. Conforme vamos então aumentando a relação entre A e B e vamos chegando, por exemplo, a peças cuja secção é muito estreita, como por exemplo valores de A muito superiores, por exemplo 10 mm e B 1 mm, portanto estaremos a falar desta secção. Nestes casos, o que acontece é que estaremos, por exemplo, aqui. E então, neste caso, o valor de C1, este primeiro, é igual a 0,013 e o valor de C2, este segundo, é igual a 0,313 também. Portanto, são os dois iguais. A expressão de Timoshenko, a partir do momento em que A a dividir por V é superior a 5, pode ser, então, aproximada pela seguinte expressão, que aqui está na nota. Diz-se então que C1 e C2 começam a convergir para valores semelhantes. Note-se na semelhança entre os dois valores a partir deste momento, como eles são iguais, o C1 e o C2 são sempre iguais, e é dada pela expressão 1 sobre 3, aproximadamente, claro, 1 sobre 3, 1 menos 0,63b a dividir por A. A verdade é que existem diversas secções que podem ser utilizadas então para produzir veios. Por exemplo, um veio pode ter uma secção triangular. São secções menos usuais, mas existem. E neste caso, então, o que acontece é, por exemplo, também o livro Timoshenko contém diversas soluções para secções triangulares. Imagine-se uma secção triangular, então, cujos lados são todos A, para este caso, então, o tal máximo dá-se para 20 vezes o momento torsor sobre A ao cubo. E a torção entre a secção A e a secção B, portanto, o ângulo de torção entre as duas secções, onde está a ser aplicado então o momento torsor, é igual a 46, momento torsor, comprimento do veio, tudo sobre A à quarta, e o módulo de elasticidade ao corte, o módulo de torção. Existem outros veios, como por exemplo veios de secção em elipse. Portanto, teremos aqui o momento torsor, a secção B, e lá atrás, a secção A, e o contrário, o momento torsor no sentido contrário. E neste caso, então, teremos uma elipse cujas dimensões são as seguintes. Esta altura é B, por conseguinte esta também. Aqui temos A,
E aqui temos A. E neste caso, o tau max é obtido com 2 vezes o momento torsor sobre π A B quadrado e o ângulo entre a secção A e a secção B, portanto o ângulo de torção entre as duas secções, é obtido com a expressão A ao quadrado, B ao quadrado, momento torsor, L, tudo sobre π A ao cubo, B ao cubo, vezes o modo de elasticidade ao corte. Vou apenas pôr aqui, de modo mais claro, este quadrado. Sendo que L é o comprimento, então, do nosso veio. Pois bem, é possível, então, obter tanto o tau máximo como o ângulo de torção para qualquer secção, utilizando depois as diversas expressões e deduções já aplicadas no livro, então, de Timoshenko. Vai-se agora apresentar o caso secções não circulares com secção aberta de paredes finas. Por exemplo, podemos ter vários tipos de veios, por exemplo, um veio com esta forma em L invertido, seria um veio do género, então, aqui, como representado em baixo, em que teríamos, então, aqui uma linha média. E o que acontece é que neste género de veios, isto é uma chapa muito fina, com uma espessura apenas de B, e que tem um comprimento total, que acompanha o contorno da chapa, de A. Ou então, por exemplo, um veio em secção S, em que temos aqui então o contorno interno do veio, e o seu comprimento então será o comprimento do contorno. Vou aqui simplificar um pouco, fazendo só pelo contorno aqui, e temos então, este seria o contorno A. E a espessura continua a ser a espessura constante do veio. Ou então, por exemplo, um contorno quase em forma circular, mas aberto, pois permite aqui ainda, vamos ver, a entrada de ar por esta abertura. Então aqui o que nós temos é um contorno que tem comprimento A e a espessura do veio continua a ser B. Portanto, poderemos ter vários veios de secção aberta. É também, por exemplo, um veio de secção aberta, um veio em que tenhamos apenas uma chapa de comprimento B e altura A. Isto, no limite, também é considerado como veio de secção aberta. Mais uma vez, vai então recorrer-se ao livro Timoshenko da Teoria da Elasticidade. Ora bem, este manual o que faz é descrever com rigor o processo de obtenção tanto do tau max, a tensão de corte máxima, como ainda o ângulo de torção devido ao momento entre as duas secções A e B do início e fim de veio. Para obter então este tau max, a tensão de corte máxima, e este ângulo de torção, o que o manual sugere é que se utilize então a técnica de analogia de membrana para obter as respectivas variáveis. Note-se que o que acontece numa parede fina é que a dimensão A é muito superior à dimensão B. E então podemos assumir que A é sempre maior que 5B. Assim, a analogia de membrana o que nos permite é obter relações muito próximas daquelas que nós já obtivemos para secções retangulares, em que o tau max era descrito como C1 AB ao quadrado e o ângulo de rotação entre duas secções A e B era descrito como o momento torsor, comprimento do veio, C2A B ao cubo vezes o módulo de distorção ou módulo de elasticidade ao corte. Note-se que A é muito maior que B. Pode-se então assumir que A sobre V é muito próximo de infinito. Conclusão, já tínhamos visto na tabela que para estes casos o C1 e o C2 eram aproximados por 1/3. Permitindo então escrever que
o nosso tau max, para este caso, ficará sensivelmente igual, e esse será o valor que vamos utilizar, a 3 vezes o momento torsor sobre A vezes B ao quadrado. E a relação, o ângulo de rotação entre a secção A e B devido ao momento torsor é sensivelmente igual a 3 vezes o momento torsor vezes o comprimento do veio sobre o modo de torção a multiplicar pelo A e pelo B ao cubo. Estas são então as relações que se vão assumir para secções abertas de paredes finas. Apenas para esclarecer completamente este tópico, considere-se então um veio com uma secção transversal qualquer, por exemplo, deste género, com uma espessura constante e cujo comprimento desta linha média é dado por A. A é o comprimento da linha média. Este veio aqui representado tem uma direção axial, x. E ao longo desta direção, deste eixo axial, é aplicado então um par de momentos torsores que estão equilibrados. Isto irá fazer com que a secção A rode em relação à secção B. Este veio é constituído por um material com um dado modo de elasticidade ao corte. E tem, naturalmente, um dado comprimento. Neste caso, então, a tensão de corte máxima neste veio, que é dada sempre no centro da linha do veio, é igual a 3 vezes o momento torsor aplicado ao veio sobre o comprimento A da linha média do veio vezes a espessura desse veio. E a rotação, portanto, da secção A em relação à secção B, considerando então que devido a este momento torsor, a secção A vai rodar um dado φ' e a secção B irá rodar um φ duas linhas e, portanto, o φA em relação a B é igual à soma desses dois absolutos. Então, neste caso, o nosso φ entre A e B é igual a 3 vezes o momento torsor vezes o comprimento total do veio, que é o comprimento que liga o A e o B, sobre o modo de elasticidade ao corte do material que constitui o veio, vezes o A e vezes a espessura ao cubo do veio. Portanto, desta forma, esclarece completamente as expressões anteriormente apresentadas. Apresenta-se agora o tópico das secções fechadas tubulares de paredes finas. Considere-se então um veio de secção tubular. No entanto, a sua parede do veio é fechada e é esta pintada somente a vermelho. Portanto, a secção é algo deste género. Esta é a secção transversal. É uma parede fina, fechada, sendo este, por exemplo, o eixo dos y e este o eixo do x, do z, perdão, e o ponto O. Ora bem, para obter então a relação entre o momento torsor e as tensões de corte, é utilizada então a expressão de Brett. Bem, no livro Gross e outros coautores, Engineering Mechanics, volume 2, este livro descreve com detalhe a dedução das expressões, utilizando uma analogia entre as distribuições da tensão de corte tangenciais na secção de um veio de parede fina fechada e a distribuição das velocidades V de um escoamento de água num canal em circuito fechado com profundidade unitária e largura variável, permitindo-nos então
obter esta expressão. Pois bem, isto era o equivalente a termos, então, um circuito de água, exatamente com a mesma secção que temos a nossa parede, e, portanto, a água move-se nesta direção por aqui fora. Portanto, teríamos um perfil de velocidades. E este perfil de velocidades será algo deste género. Portanto, dará um perfil de velocidades assim. Tensão de corte máxima terá uma analogia com este perfil de velocidades, sendo então o máximo dado por este pico. A velocidade é sempre máxima no centro deste canal. Portanto, a tensão de corte máxima também será máxima no centro aqui desta parede fina. Esta é a analogia que se faz então entre a velocidade do fluxo num canal deste género, que tem rigorosamente a mesma geometria que tem a nossa secção plana do nosso veio. Para tal, vai-se então, vou representar novamente um bocadinho maior a nossa secção, e será necessário então identificar qual a linha média da nossa secção transversal reta. Será esta linha que aqui está. Novamente os eixos, o ponto O, o Z e o Y, que correspondem naturalmente a estes aqui, Y e o Z. Pois bem, após identificar a linha média, vou determinar qual é que é a área que compreende essa linha média. Somente a linha média, portanto, esta área. E esta área que aqui está, então vou-lhe chamar uma área média. Mais. Eu quero saber, então, e necessito saber, é o momento torsor aplicado. Posso então dizer que o fluxo das tensões, e daí a expressão de Brett, o fluxo das tensões é igual ao momento torsor sobre 2 vezes a área média. Foi esta equação que Brett chegou. E como é que eu posso então comparar e estabelecer então uma relação entre o fluxo e a tensão de corte? A tensão de corte máxima é igual ao fluxo sobre o B mínimo. Sendo o B mínimo a menor espessura que eu tiver na minha secção. Note-se que isto é aplicável a secções tubulares de qualquer tipo. Posso ter então, por exemplo, uma secção tubular em que parte da secção é bastante espessa e outra parte é bastante fina. Neste caso, terei uma zona em que tenho uma espessura máxima e outra em que tenho uma espessura mínima. E eu tenho sempre que identificar a espessura mínima de modo a inseri-la na expressão. E então, desta forma, obtenho que a tensão de corte máxima, substituindo o F, que é o fluxo, dá-me que momento torsor sobre 2 vezes a área média vezes o B mínimo. E então, desta forma, obtenho a tensão de corte máxima que é necessária para o dimensionamento em paredes tubulares finas fechadas. Bem, e em relação então ao ângulo de rotação entre duas secções do meu veio? Por exemplo, o ângulo de rotação entre a secção A e a secção B. O ângulo de rotação entre A e B, devido à aplicação do momento torsor, é dada pela expressão momento torsor, comprimento, sobre 4, a área média, ao quadrado. E agora, a constante elástica ao corte. Vai multiplicar pelo integral de contorno de ds sobre b. Pois bem, isto aqui está, é o integral de curva. A expressão é desta forma e, portanto, é assim cristalizada. Fica como está. Ela é mais simples de ser aplicada do que ao que parece. Repare-se, por exemplo, um tubo
de secção tubular quadrada, em que as espessuras das paredes estão perfeitamente identificadas. Neste tubo, então neste veio, o que acontece é que cada uma das paredes eu sei perfeitamente a sua espessura. Nesta será B1 e nesta será B2. E aqui, desta parede, será B3 e nesta parede será B4. Também sei, vou considerar este como o eixo do X, onde está aplicado o momento torsor, também sei, então, estes comprimentos. Coincidentes com a linha média do meu tubo. Pois bem, cada um destes comprimentos aqui pode ser identificado. Por exemplo, este comprimento aqui é S1. O comprimento que vai deste ponto a este. E o comprimento que vai deste ponto a este, eu posso identificar como comprimento S2. E o comprimento entre este ponto e este ponto, eu posso identificar como S3. E, por fim, o comprimento entre estes dois pontos será o meu S4. Portanto, a letra S está reservada para comprimentos e a letra B estou a utilizá-la para espessuras. Por exemplo, neste caso, o integral de contorno ds sobre B será pura e simplesmente S1 sobre B1 mais S2 sobre B2 mais S3 sobre B3 mais S4 sobre B4. Desta forma, note-se, não é assim tão difícil calcular o integral de contorno de estruturas tubulares. Mais simples ainda poderá ser o cálculo de o contorno de uma estrutura tubular circular. Repare-se, por exemplo, uma estrutura tubular de espessura constante. Pois bem, neste caso, temos então aqui o nosso eixo, x, e temos o momento torsor. O que acontece é que tenho que determinar, então, o comprimento da linha média do tubo. Não se esqueçam que estamos sempre a operar com espessuras muito finas. E este comprimento médio, eu calculo, é um perímetro. E calculo, então, este perímetro, vou chamar este perímetro S. E, por sorte, o meu tubo tem uma espessura média constante, B. E então, neste caso, o ds sobre B é pura e simplesmente o perímetro sobre o B. Isto é aplicável a qualquer tipo de estrutura tubular. Note-se, por exemplo, para terminar este último exemplo, e vamos supor que B é constante, portanto, apenas por problema de desenho é que não parece, mas B é sempre constante. E aqui temos a linha média. E vou escrever que B é igual a constante, portanto é um valor constante. E temos aqui uma linha média. Mais uma vez, também neste exemplo, o integral de contorno ds sobre B será igual, simplesmente, ao contorno, portanto ao perímetro, sobre a espessura desse tubo. Vamos então agora ver o caso de secções constituídas por vários troços. Podem ser estruturas, podem ser então veios em forma de I, de L, cantoneiras em forma de U, e são então eles todos constituídos por vários troços. Assume-se que A e I, em cada uma delas, representa o comprimento da linha média, portanto, A1 é o comprimento deste troço inferior, por exemplo, nesta peça, que B1 é a espessura desse troço, portanto, A2 é o comprimento desta peça, da média, da linha média, e B2 é a sua espessura, tal e qual como A3 é o comprimento desta linha média e B3 é a sua espessura. Aqui vai-se assumir que AI sobre BI
é sempre muito maior que 5, portanto estamos sempre a falar de peças muito delgadas. Mais uma vez, as equações de Brett vão entrar em ação. Mais uma vez, também neste caso, as equações de Brett vão ser aplicadas. É possível então obter-se diversas relações, sendo condensadas das seguintes expressões. A tensão de corte máxima é então obtida pelo momento torsor a multiplicar o BI máximo da peça e a dividir por JO. Este JO vai ser o nosso momento de inércia polar equivalente. E ainda podemos também obter a rotação relativa entre a secção A e B devido ao momento torsor, que é dada por momento torsor vezes o comprimento do veio sobre o modo de elasticidade ao corte, multiplicado outra vez pelo momento de inércia polar equivalente. A grande questão aqui é como é que se calcula o momento de inércia equivalente polar. Ora bem, neste caso, JO é igual a K sobre 3 somatório de I igual a 1 até N AI BI ao cubo. Ora bem, tendo nós então, por exemplo, dado o exemplo de uma viga em I, tal e qual como na figura anterior, e temos nós então um A1, B1, A2 e espessura B2 e ainda B3 e comprimento A3, então neste caso, o JO será igual a K sobre 3 vezes A1, B1 ao cubo, mais A2, B2 ao cubo, mais A3, B3 ao cubo. Portanto, ficaria esta expressão. Note-se que ainda falta o valor de K. Este valor de K depende do tipo de geometria. Por exemplo, K estará sempre entre o valor de 1 e 1.25. E primeiro necessito saber que género de geometria é que eu tenho. Se for uma cantoneira, então K assume o valor de 1. Seu turno, se for uma secção em U ou em T, K assume o valor de 1.1. Se for uma secção em I, então K assume o valor de 1.25. Note-se que no caso especial que estamos aqui a tratar, então o nosso JO seria igual a K 1.25 sobre 3 A1 B1 ao cubo, A2 B2 ao cubo, mais A3 B3 ao cubo. Ainda em relação aos restantes variáveis das equações, repare-se que iríamos ter que observar a nossa peça e determinar quem seria o nosso BI máximo. E para isso teríamos que obter o máximo entre B1, B2 e B3. O valor mais alto destes três daria então origem ao B1 máximo. E os restantes variáveis são como nos exemplos usuais, sendo este então o nosso veio no espaço, sujeito a um dado momento torsor, e sendo esta a secção A, e ali ao fundo a secção B, então quer dizer que este comprimento será o nosso L, e esta rotação relativa é a que se dá entre as duas secções.